Boa tarde, vamos começar a nossa aula número 6 com a frase de Martin Luther King: mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Na aula de hoje nós vamos fazer esse desenho aqui, ele é semelhante ao da aula passada, que é esse aqui, com a diferença de que ele é inclinado para todos os planos de projeção. Então, se eu olhar de frente, de lado ou de cima, eu vou enxergar esse U aqui, essa espécie desse U reduzido. Em nenhuma das vistas ele vai ficar como o desenho anterior, que era esse aqui. Em nenhuma das vistas ele vai ficar reduzido a uma linha como esse. Eu tentei reproduzir aqui na esponja, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas de frente, ele ficaria aqui bem estreitinho, de cima, bem estreitinho também, ele fica bem reduzido. E de lado ele fica semelhante ao outro de lado. Só que essa parte aqui tá mais distante do que essa. Assim, tá? O sólido de partida, ele tem exatamente o mesmo tamanho desse aqui. Então, vocês podem usar a mesma referência de centralização e a mesma referência de tamanho. Ele mede, vou repetir aqui, ele mede 8 centímetros por 6 de altura e por 6 de profundidade. Então, ele vai ficar exatamente no mesmo tamanho, no mesmo lugar que esse aqui. Então, aqui eu fiz o sólido de partida, 8, 6 e 6. E eu reparti ele de 2 em 2 centímetros, de forma que ele ficou tipo um cubo mágico, assim, porque esses são os pontos de referência que eu vou usar para marcar os pontos, certo? Nós vamos começar de novo a mesma questão. Ele tem um plano inclinado interceptado por um outro corte. Nós vamos começar sempre pelo plano externo, nesse caso ABCD, que eu marquei aqui. Então, nós vamos marcar o A, vai ficar aqui embaixo. O B vai ficar a 4 centímetros daqui para cá. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o B. O C, ele vai ficar a 6 centímetros daqui para cá, ou a 2 daqui para cá. De maneira que essa linha também vai ficar inclinada. Então, aqui está o ponto C. E o ponto D, ele também vai ficar... não vai ficar alinhado com o A, também vai ficar para o lado. Mas se vocês observarem, a aresta AD e ABC serão paralelas, e a AB e DC também serão paralelas. Daí é só ligar os pontos. Daí a gente liga os pontos sem apoiar o esquadro na régua. Essa vez eu colei a régua aqui do lado, a gente também pode fazer a perspectiva assim, se preferir. Tanto faz. Agora ele tá pronto, esse primeiro corte. Então, que é esse aqui. E ele tá interceptado por esse aqui. Aí, observem que nessas divisões que eu fiz, eu já encontrei aqui o E e aqui o F. Então, eu já tenho os vértices de origem dessas linhas aqui. Aí, o que eu vou levar em consideração é que essas arestas aqui resultantes da intersecção dos dois planos, elas são paralelas, essa e essa são paralelas a AB e CD. Então, eu vou encostar o meu esquadro aqui no AB, vou apoiar o outro esquadro e ele vai escorregar até E, para fazer uma paralela a partir de E. E até F para fazer uma paralela a partir de F. Se eu vier até aqui, eu vou ver que ela é paralela com CD também, certo? A diferença desse aqui para esse é que ao invés de fazer 2 centímetros como aqui, de baixo para cima, eu vou fazer nesse caso 4 centímetros, mas eu vou usar a mesma forma de traçar. Ela tá a 1/3 então de cima para baixo, que eu já tenho marcado aqui. Então, eu tenho essa marcação aqui, que é 1/3. Eu vou buscar essa linha aqui até ela encontrar com a linha inclinada que tá aqui. E a partir desse ponto, eu vou fazer uma linha que seja paralela a BC. Nesse caso, ela não tá em 30 graus, ela deve ser
paralela com BC. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou encostar meu esquadro em BC, aqui, seguro ele. Opa, escorregou. Seguro esse. Apoio o outro esquadro e escorrego esse aqui até aquele ponto que eu marquei aqui do lado, ó. E ele vai me dar origem aos pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Lembram que até agora a gente fez mais ou menos as mesmas coisas que a gente fez no desenho da aula 5, só que usando as referências, sempre as referências que a gente já tem aqui no plano. Eu vou dar uma limpada nele e vou terminar. Então, lá atrás eu preciso fazer uma vertical. Aqui, até aqui. E aqui eu vou fazer uma linha em 30 graus a partir de G, que vai coincidir com essa aqui que já tinha anteriormente. Ela vai ficar coincidindo com essa aqui também. Então, o sólido tá pronto, é só apagar agora. E eu vou reforçar as linhas, mas eu vou pedir a vocês que não reforcem, porque nós vamos acrescentar mais 2 cortes. Eu já vou reforçar para vocês verem como vai ficar. Então, eu reforcei, esse vai ser o ponto de partida. Vou sugerir a vocês que não reforcem ainda, porque depois na projeção eu vou dar mais alguns cortes que vocês depois vão ter que colocar aqui, tá? Mas a perspectiva sem aqueles cortes extras vai ficar desse jeito. A centralização é a mesma, porque ele é o mesmo tamanho. Então, eu deixei 1,4 centímetros, 8 centímetros, meio, meio e 6. Tracei as verticais, essa mais forte aqui é do eixo, e agora eu vou traçar as linhas horizontais. Deixei então igual na outra, 6,5, 6, meio, meio e 6. Então, tenho a vista da frente, a vista lateral, a linha do eixo, que é um pouco mais forte, e as linhas da vista superior. E já vou colocar aqui a linha de 45 graus a partir desse ponto aqui. Desse ponto aqui. Eu tô sem a minha lapiseira. Essa aqui é uma... Terminou meu grafite preferido, agora eu tive que trocar de lapiseira. Então, tô apanhando com essa aqui, mas tudo bem. Então, tá, vista de frente, superior e vista lateral esquerda. Vamos colocar os pontos A, B, C, D nas três vistas primeiro. A gente começa com eles nas 3 vistas. Então, o A tá aqui. Eu deixei o desenho aqui para vocês irem acompanhando. O B tava a 4 centímetros, né? Ou 2 pontos aqui na metade. O C tava mais 2 para cá. E o D tá a 2 centímetros aqui embaixo. Então, A, B, C e D. Esses pontos eu vou ligar e assim vai ficar esse plano que tá inclinado, vai ficar visível desse jeito na vista de frente. Serão 2 linhas paralelas também. Bem estreitinho vai ficar, porque ele tá bem reduzido. Daí eu passo esses pontos para cá, para lá e construo nas outras 2 vistas também. Então, eu vou marcar o A aqui. Aqui tá o D tá aqui, né? O B, que tá aqui, vai ficar do lado de trás. E o C, que tá aqui, vai ficar também lá na frente. Então, A, aqui é o B, aqui é o D. E aqui é o C. Então, eu vou ligar AD e BC. Essas linhas também são paralelas entre si. Agora, eu vou dividir em 3 partes, aqui e aqui, e vou marcar o ABCD na vista lateral. Então, eu vou dividir em 3 partes aqui, já passo para a linha de 45 graus. E daqui para cima...
assim pra cima. E vou marcar na vista lateral. O A aqui, ó, A nessa altura, nessa profundidade. O D tá lá na frente, né? Tá mais pra cá, quando eu olho de frente, que é daqui. O B tá lá em cima, o B tá aqui. E o C tá aqui. O C e o D estão aqui. O B e o C estão aqui, o A e o D estão aqui. Muito bem, estão localizados então esses pontos nas 3 vistas. Aí eu tenho também o E agora aqui, já na minha vista superior, eu encontrei o E e encontrei o F. Como eu encontrei o E e o F aqui na vista superior, eu posso transferir ele para cima. Eu não preciso medir. Lembram? No outro exercício também, para achar aqui em cima o E e o F, eu poderia medir a distância daqui até o E e a distância daqui até o F. Mas eu não preciso, porque eu tenho o E aqui, eu marco o E aqui, e o F que tá aqui, eu marco ele lá em cima, ó. Então, aqui tá o E, e aqui tá o F. E esses 2 pontos vão dar origem a 2 linhas que são paralelas a AB e a CD. Então, eu posso fazer isso usando os esquadros. Então, eu vou encostar meu esquadro aqui no CD e vou empurrar até F, vou fazer uma linha, e vou empurrar até E e vou fazer uma linha. E aí veio aquele problema, como é que eu vou medir esse pedaço de E até G? Eu não posso medir aqui. Então, eu posso medir aqui e transferir. No caso, vou medir aqui na vista, ou na vista da frente, ou na vista lateral. E vou transferir para lá. Então, eu vou dividir aqui 2 e 4. Vou dividir em 3 partes também. Depois eu vou precisar da outra. Então, aqui eu vou transferir essa linha para cá. Aqui eu achei o G e o H, quando eu olho de lado. E ali eu achei o G e o H também. O G e o H. No lugar onde essas paralelas aqui se encontraram com a linha da altura. Aqui, de novo, a mesma coisa que no exercício anterior. Eu sei que aqui é 1/3 da altura, mas se eu não soubesse, eu poderia medir aqui. Aqui é visível o ponto de encontro entre essas 2 arestas. Se não fosse visível, que nem no anterior, que ficou mais para baixo, vocês podem fazer o caminho inverso, aquele que é transferir, prolongar essa linha até essa linha inclinada e daqui para trás. Lembram da aula anterior, né? Então, vocês podem usar, tem várias formas de fazer. Essas formas que eu tô explicando não são únicas, sempre tem vários caminhos. E agora que eu já tenho, dei uma limpadinha, agora que eu já tenho o G e o H aqui na vista da frente, eu posso a partir desses encontrar o G e o H na vista superior. O G tá aqui e o H vai estar aqui. E eles vão gerar uma linha que vai ser paralela a EF. Se eu ligar as duas, a linha que se gera aqui, ela é paralela a EF. Então, mais ou menos isso aí agora eu vou terminar. Então, eu dei uma reforçada. Na vista da frente, igual ao outro sólido, eu também terei aqui uma linha tracejada, que é aquela aresta interna desse corredor que aparece lá por dentro, que vai gerar uma tracejada. Daí aqui eu tenho então a vista de frente, que eu não reforcei ainda porque eu vou fazer mais um corte. Seria esse trapézio com esse U bem estreitinho, né? Ele ficou um U bem estreitinho, daqui é o original. Um U bem estreitinho, quando eu olho de frente, a distância entre B e C é bem pequena, então ele fica bem estreitinho. Quando eu olho de cima, ele também vai ficar um U bem reduzido, ele parece bem menor do que ele é de verdade. E de lado, então, ele fica um pouco menos deformado que nos outros, mas também fica menor. Aqui eu tenho as letras B, E, F,
o G e o H. Então, eu também posso conferir G e H. G tá aqui, H tá aqui, no mesmo alinhamento. E agora eu vou fazer mais 2 cortes aqui na projeção e vou pedir para vocês depois fazerem esses cortes na perspectiva. O primeiro corte é esse corte aqui, a gente perdeu o contorno porque ele é um corte que atravessa, ele é um corte passante, que tem 2 por 2 por 2, tá? Ele tem 2 de distância, 2 de altura e 2 de largura, e ele atravessa o sólido. Logo, como ele atravessa o sólido, ele vai gerar aqui uma tracejada na vista superior, aqui, dessas arestas que vão lá para dentro a partir daqui e a partir daqui, e outra tracejada a partir daqui. Se é uma tracejada, quando eu olho de cima é um corte que está lá embaixo. E na lateral ele vai ser representado com uma tracejada na sua altura, também vai de trás até na frente. Aqui é a frente, né? E aqui é atrás, porque eu tô olhando de lado, tá? Então, esse corte aqui, vocês vão passar lá no outro desenho. E o segundo corte, ele vai ser tracejado na vista da frente, a partir de C, então 2 centímetros até aqui. E aqui ele vai ligar lá no cantinho. É um plano inclinado que não tá na frente. Se ele tivesse na frente, não seria tracejado. Esse mesmo corte aqui vai ficar representado na vista superior com uma linha aqui. Vai encobrir, então, a tracejada. E na lateral, com uma linha tracejada aqui. Tá? Então, é isso aí. Assim ele tá pronto. Agora, vocês vão tentar transferir esses cortes, esse passante aqui, que tá lá embaixo, e esse que tá lá em cima e atrás. Então, eu já posso supor que ele tá nesse quadrante aqui, né? Porque ele tá, se eu olho de cima, ele tá aqui, e se eu olho de frente, ele é tracejado, então ele não é aqui, ele tem que ser nessa parte aqui. E quando eu olho de lado, ele tá na parte de trás, que essa aqui é a parte da frente, tá na parte de trás, que é essa aqui, certo? Boa sorte, qualquer coisa, estou à disposição como sempre. Um grande abraço.